Estamos ao vivo aqui. Olá. Aê! É isso aí, Sil. Muito bem, muito pontual. Nem parece que a gente estava falando no WhatsApp até agora, né? É isso mesmo. Vamos esperar mais gente chegar. Quinta-feira, 5 da tarde. Será que é cenário bom para live? A gente vai descobrir agora. Olha o Ricardo! Oi, Ricardo! Você prometeu e tá aqui mesmo, hein? Que legal! E aí? Cheio de perguntas já na manga? Pode perguntar, hein? A Jame, Silene. E aí, pessoal? É isso aí, tem que prestigiar a agência, pessoal. Vamos entrando, time. Olha, chegou a Cal Clau Leite. Olá, Cal Clau, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente, bem-vindo. E o Lobão chegou. Agora sim a gente pode começar a nossa live. Muito bem, Carneiro, Dani, que legal. É isso aí, pessoal. Aguardo as perguntas de vocês. Então vem aqui, Carneiro. Vem aqui, Lobão, comigo. Tá chegando. Olha o Leandro Laporta. Não é só em show do Iron que a gente se encontra, né, Leandro? E aí, Lobão? Ô, minha amiga, como é que você tá? Tudo jóia? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Ah, que bom. Deixa eu arrumar minha câmera aqui agora que você entrou, que eu fiquei Fica à vontade. pequenininha. Você está me vendo aqui, estou bem enquadrado, iluminação. Você é Maravilhoso, especialista, maravilhoso. minha amiga. Olha, o Marcelo chegou também. Marcelo, Tuvuca, Tuvis. Tem para todos os gostos o nome dele. Que legal, Lobão. Agora sim, hein? Joia. Vamos lá. Então, pessoal, vocês que estão aqui, cada um de vocês que entrou aqui, por algum acaso, você já deu conselho para alguém e se arrependeu depois? O Lobão, a gente vai saber se sim. Porque, não é, Lobão? Se dá pitaco na vida de alguém, já é uma puta responsa. Fazer isso como profissão é para poucos, né? Exatamente. Por isso hoje uma das oportunidades, não só para os profissionais, né, que ao final de uma carreira tiveram um percurso profissional, uma sólida formação e às vezes bastante experiências, também contribuir com organizações. Então, é ganho dos dois lados, né? De um lado, a empresa que precisa dessa experiência de alguém que já passou por vários desafios, e, por outro lado, aquela pessoa que teve uma bagagem que provavelmente não tem hoje no mercado executivo a oportunidade de continuar a carreira, de continuar sendo relevante. Então, mas é uma responsabilidade grande, porque, na verdade, os temas de conselho, né, dele são temas da estratégia, de aceitar ou não riscos para o negócio. Então, são decisões que têm impacto, às vezes não imediatos, mas impactos no negócio e na vida das pessoas, sem dúvida alguma. Com certeza. O pior é que vai para a vida das pessoas, né? A tangibiliza na vida de quem está lá. Inclusive, chegou um monte de gente aqui. Que legal! Chegou o Osmar, o Wagner Hilário, o Augusto Alexandre, Wanda Mendes. Deve ter bastante amigo seu aqui também, Lobão. Tem sim, com certeza. Muita gente. Então, quem chegou agora, deixa eu explicar para vocês o que é essa série Desaprendendo com Exemplo. A gente vê um monte de coisa na internet, né? Essa série de o que fazer, melhores práticas, tem live, tem report, tem artigo, tem uma série de coisas. E mesmo assim, a gente continua errando. E a gente continua errando porque parece que o ser humano só aprende quando dói no seu, né? Uhum. Então, a gente criou essa série de lives aqui na Agência Essence para falar sobre pessoas reais, que tiveram erros reais e dores reais, para ver se, quem sabe assim, a gente consegue tirar proveito do aprendizado alheio, né? E desaprender com os possíveis erros que a gente faria. Uhum. Então, a segundo episódio dessa série, Desaprendendo com Exemplo, é com o Luiz Lobão. O tema é Se Conselho Fosse Bom.
E o Lobão, ele, nossa, tem um currículo tão imenso aqui, eu acho que a gente não tem tempo nem para descrever, mas basicamente ele é conselheiro conselheiro de administração profissional, ele é palestrante, professor na HSM Management, um dos líderes do Rock in Rio Academy, da Consultoria in Company, faz uma porrada de coisa, né, Lobão? Jesus amado, acho que seu dia tem umas 48 horas, né? E eu não sei se vocês viram, vocês estão aqui acompanhando a gente, essa audiência toda aqui. Igor Drude entrou agora, deixa eu ver quem mais. Wanda, acho que Wanda já falei, né, gente? É isso aí, todo mundo que está aqui agora. Não sei se vocês viram, mas na semana passada teve a estreia da nossa série de lives, que foi com a Cláudia Coates e com a Sil Paladina, minha sócia. E elas falaram sobre erros que as pessoas cometem quando elas estão em lives ou estão em palcos, né? A Cláudia, ela é doutora em linguística. Então, se vocês assistiram, vocês vão conseguir encontrar aqui os nossos erros, né, Lobão? A pessoa já está treinada para ver nossos erros, então lascou, meu querido. Não, e sem dúvida a comunicação digital, né, Adriele, passou a ser uma nova competência, né? A capacidade de influenciar, de poder conseguir passar uma ideia, né? Eu como palestrante, no início eu tive muita dificuldade porque eu tenho uma limitação, né? Você só me vê uma parte. O body language também influencia na comunicação. Então, você tem que se adequar, né, a esse novo método, né, com paradas, com o olhar, porque você não tem todo o recurso do body language. Né? Então, é uma dica legal, porque não só os erros, né, mas também dicas interessantes para essa comunicação digital. Sim, com certeza. Aqui no nosso caso não tem nem body, né? Que dirá body language. Só tá umas cabecinhas voando aqui. Eu em cima da sua. Espero não estar te incomodando aqui, tá pesado. Ô, Lobão, mas vamos lá. Você mesmo já começou falando, né? Eu tinha até uma primeira pergunta que nem vou mais fazer, que era sobre o perfil do profissional do conselheiro de administração, né? Porque não tem uma faculdade de conselheiro de administração. É um trabalho que requer aí múltiplas habilidades. Então, se não existe faculdade de conselheiro de administração, eu imagino que não tem uma criança que fala: ai, quando eu crescer, eu quero ser conselheiro de administração, né? Então, o que você queria ser quando você crescesse, quando você era criança? Exatamente. Não tem, né? Na verdade, os empregos mais interessantes são piloto de Fórmula 1, piloto de caça, né? Jogador de futebol, cantor, né? Essas são as profissões mais interessantes. Rock, né? Quero ser estrela no rock, né? Nem cantor. Mas a carreira executiva criou essa nova oportunidade. Na verdade, o tema governança é muito novo, né? Ele começa na década de 80 a ser implantado, parece longe, mas é recente, né, no mundo da gestão, mas toma realmente proporções grandes, Adriano, na década de 2000, né, na virada do século. Né? Então, as empresas começaram a perceber que ter, né, no seu nível mais alto de decisão, seja conselheiros consultivos, estão aí talvez já algumas referências importantes, né? Conselheiro consultivo ou um conselho consultivo é aquele que não toma decisão. A gente diz que não delibera, mas que ajuda as empresas na sua definição da estratégia e na tomada de decisão. É muito comum os conselhos consultivos em empresas limitadas, empresas familiares, porque não só ajudam nesse processo de tomada de decisão, como também na formação dos acionistas e da futura geração. E outra classificação, que aí é uma exigência legal nas organizações de sociedade anônima, sejam elas de capital aberto ou capital fechado, um conselho de administração. A diferença desse conselheiro é que ele delibera. E ao deliberar também, ele assume riscos junto com a organização. Então, o conselheiro de administração, se ele for, né, conivente com alguma ação que a empresa faça, ou mesmo alguma repercussão negativa das decisões tomadas em encaminhamento, ele responde judicialmente, inclusive com os seus bens, quando a empresa, de certa forma, é levada aí a uma atuação ou mesmo a uma falência. Tá? Nossa, isso sim, né? Pelo amor de Deus, isso aqui é amarrar o burro, né, Lobão? Mas é interessante o seguinte, se as pessoas lessem, né,
os riscos associados à função de um conselheiro. Eu diria o seguinte, não parece, mas é uma profissão de risco. É uma profissão de risco, exatamente. Se lê bula de remédio faz você ficar com medo de tomar, ver como a saúde é feita faz você ficar com medo de comer, é a mesma coisa para o conselheiro. Exatamente. Ô, Lobão, mas você não me respondeu. O que você queria ser quando você crescesse? Bem, eu tinha o sonho de ser médico, entendeu? Olha. Mas eu descobri depois, né, logo na infância, que eu não posso ver sangue, minha amiga. Oh, aí fica difícil, hein? O meu primeiro evento foi uma vacina da meningite, que não tem nem agulha, que me vacinaram desse lado, eu caí do outro lado. Aí eu descobri que eu e a medicina temos vontades diferentes, viu? A habilidade de melhor correr riscos de perder os próprios bens como conselheiro. Né? E como você caiu nessa área de conselho de administração? Bem, vamos lá. A minha origem, né, é como executivo, então eu fiz uma carreira executiva no Grupo Gerdau e depois fui convidado para ser professor em escolas de negócio. Então, a minha primeira atuação durante 15 anos foi na Fundação Dom Cabral, né, hoje uma das 10 melhores escolas de negócio do mundo, né, segundo o Financial Times, várias vezes nessa posição. E nessa minha passagem pela Fundação Dom Cabral, o meu tema de trabalho era estratégia empresarial. E com esse tema, estratégia empresarial, eu vivi grandes oportunidades. Por exemplo, eu fiz projeto em 7 países, né? Mais de 200 empresas ao longo desse ano, dos diversos setores, dos diversos portes e organizações. Isso foi me dando uma visão um pouco mais completa, né? Do ambiente de negócio, do ambiente de negócio internacional. E eu via que o meu projeto estratégico chegava num ponto que alguém decidia. E essa decisão era nesse grupo, né? Na época, você olhava para eles de velhinhos de cabelo branco ou sem cabelo, né? Mas normalmente velhinhos que estavam ali com a sua experiência e olhavam o plano, e é interessante que eles achavam, às vezes, os erros, né? Ou os riscos daquele plano simplesmente no olhar, né? Aqueles que quem fez não quer ver, né? Faz de tudo não vê. Ver. E esse contato, né, com essas pessoas começou a me despertar pelo interesse do tema governança, né? E aí eu fui entender um pouco mais o que é o tema. Na verdade, até por talvez uma incompetência, tá, meu amigo? Mas tudo aquilo que eu estudo, eu escrevo. Então, estratégia, eu escrevi 3 livros, estou indo para o 4º agora, e governança eu acabei escrevendo 5 livros. Né? Então, na verdade, eu me aprofundei no tema, né, de governança e comecei a entender que aquilo era, talvez, no pensar da minha carreira, né, professor, consultor, eu talvez pudesse, né, fazer aquilo que eu tenho como propósito de vida, ajudar empresas e organizações a serem mais competitivas e longevas, fazer com que essa minha competência pudesse ajudar organizações. E entendo, né, que a vida de conselheiro ela não é tão simples. Tá? Às vezes as pessoas acham que é uma função glamourosa, mas ela é bem desgastante. Mas eu entendia que naquele momento essa seria uma oportunidade para eu encerrar uma carreira, ou porventura me aposentar com essa atividade. Uma coisa tranquila para se aposentar, né? Principalmente em momentos como este, viu? Exato, eu quero falar sobre isso com você depois. Inclusive, chegou bastante gente aqui, Dalila, a Sil e o Leandro Laporta ficaram brincando aqui sobre o papo da infância. A Sil falou, estrela do rock é da mesma categoria que astronauta, e o Laporta falou que quer os dois. Então, o pessoal tá brincando, tá aproveitando aqui. Sério, chegou. Rafa, Mendes, que legal, gente, que vocês estão aqui com a gente. Podem mandar perguntas, interagir aqui com o Lobão, que a gente tem aqui há um tempo de papo ainda. Lobão, e eu queria saber, na vida pessoal, você também é um cara que as pessoas buscam para conselho? Eu acho que sim, porque eu tenho um lado um pouco racional, né? E eu acho que eu equilibro muito esse lado com uma parte de empatia, tá? E isso talvez foi o grande aprendizado da minha carreira, porque, na verdade, todas as vezes que você, de certa forma, releva os sentimentos, as emoções de um processo,
e tenta racionalizar tudo, isso vale inclusive para as empresas, tá, Adriele? A gente acaba cometendo grandes erros na tomada de decisão. Então eu acho que eu tento, né, se a gente pode pensar no ambidestria, usar esses dois lados, um pouco da emoção e um pouco, eu acho que a gente vai ficando um pouco mais velho e a parte emocional começa a fazer mais sentido na trajetória do que só aquela técnica e principalmente racional. Eu diria hoje que, para mim, um dos grandes sucessos, e tentando revisitar alguns projetos, né, que eu fiz tiveram muito sucesso, eu vi que a parte das emoções estavam muito mais envolvidas do que, às vezes, a parte da racionalidade. Tá? Que louco isso, né? Quem vai pensar isso, né, Lobão? Porque você imagina o seguinte, você vai fazer, vamos pegar um exemplo simples, tá? Você vai tomar uma decisão, seja no conselho ou como executivo, que vai ter um grande impacto na vida das pessoas, seja na mudança de um status quo, de um posicionamento, ou simplesmente a mudança de uma sede, tá? Vamos fazer coisas bem simples, né? Se eu esqueço das pessoas, né, Adriane? Na verdade, as pessoas começam a ter um sentimento de medo que não é externalizado, um sentimento de que aquilo pode, de certa forma, gerar uma perda para elas e inconscientemente começam a boicotar o projeto, né? Em boicotar as ações. Inconsciente, então não estou dizendo que as pessoas são ruins, tá? Uhum. E isso faz com que talvez um projeto extremamente bem elaborado, Peter Drucker dizia que a cultura come a estratégia no café da manhã, eu acho que as emoções comeram muito antes, talvez, da preparação do dia seguinte. Entendeu? Entendi. Ô, Lobão, mas e nesse âmbito da vida pessoal? Qual foi o pior conselho que você já deu na sua vida? Você lembra? É difícil, hein? Não, mas vamos lá. Eu acho que a gente tem alguns aprendizados, né? Eu tive uma vez uma discussão ainda na área minha de executivo, que eu guardo como uma das piores decisões ou formas de negociar que eu tive. Eu trabalhava num grande grupo, né, e sentia que eu tinha o poder de discussão, né, com os fornecedores. Tá? De novo, falta de empatia, né, meu amigo? E, logicamente, a gente começa a entender que, às vezes, as decisões da gente são direcionadas em função do que a organização nos condiciona. Isso é importante a gente separar de uma caixinha, porque, na verdade, as organizações, com seus modelos de bônus, com os modelos de reconhecimento e meritocracia, meio que criam, né, um condicionamento do comportamento humano. Então, neste momento, né, eu tinha uma decisão que eu precisava negociar uma redução drástica com uma cadeia importante da empresa, que eram os fornecedores de cal branco mesmo. Tá? Uhum. E entrei, nós somos uma grande empresa, podemos negociar, e apertamos a turma. O que aconteceu? Eles entraram em greve e eu parei a empresa por uma semana. Foi um prejuízo muito maior do que aquele que eu poderia ter ganho com talvez um desconto um pouco menor. Tá? Então, essas questões, às vezes, que você não considera, né, dos stakeholders e das necessidades, ou você negocia sem pensar na outra parte, pode, de fato, te levar a um grande problema. Tá? Então, a gente já consegue falar que uma das piores práticas dos negócios em geral, não só no conselho de administração, é a falta de empatia, a falta de olhar para o outro. Sem dúvida. Assim, em qualquer esfera da nossa vida, né, minha amiga? Eu acho assim, a falta de empatia leva você a se fechar, às vezes, nas suas convicções ou na sua forma de pensar, e você pode cometer grandes erros por não estar percebendo o que a outra parte precisa ou gostaria, né? Por isso que só ser racional também não funciona, né? Não funciona. Também só ser emocional não adianta, né? O equilíbrio, né? O caminho do meio, exato, né? Exatamente. Ô, Lobão, e agora você tinha até dado um spoiler na pergunta que eu ia fazer, que é essa coisa, né? Esse momento que a gente vive, a gente passou por um momento nunca antes imaginado, né? Ou nunca antes, olha a redundância aqui. Nunca imaginado.
que foi esse da pandemia, gestão de crise, as coisas numa proporção que a gente não tinha como atender. E como a gente estava falando, né? Quando você é um conselheiro, você é coautor de um resultado positivo e também coautor da desgraceira, caso ela venha, Sem né? dúvida. Então, considerando a pandemia, a gestão de crise, como é que foi isso para as empresas? As empresas estão tomando decisões ruins nesse momento? Como é que você avalia? O que você viu por aí? Sim, vamos lá, né? Particularmente, né, nós tivemos outras crises, tá, Adele? Essa não é, por si só, um único momento, né? Principalmente aquelas pessoas que viveram a troca do real, o confisco. Nós já tivemos outras crises na história, né, do Brasil e do mundo, mas, sem dúvida alguma, essa é sem precedente, porque ela tem uma combinação de uma crise sanitária, que é novidade para a nossa geração como um todo, junto com uma crise econômica. Então, essa combinação ela é única, né? Logo no princípio da crise, a gente interviu rapidamente, né? Eu acho que todas as empresas fizeram isso, na tentativa de resolver o problema do caixa. E talvez um pouco que nós conversamos aqui sobre empatia, sobre olhar para os stakeholders, logo no início eu tentei avisar, pelo menos as empresas e os eventos que eu participei, que quem conseguisse ser muito eficiente nesse primeiro momento, ou seja, negociar fortemente com seus fornecedores, talvez ao final, ou com seus clientes, talvez ao final tivesse um custo a carregar por ter sido muito duro nesse primeiro momento. Então, essa foi a primeira discussão. Nós precisamos nos proteger, mas temos que tomar cuidado para não matar o ecossistema. Então, vamos de novo discutir, porque todo mundo que foi muito eficiente, de certa forma, está sendo lembrado agora na recuperação como um não parceiro, como alguém que não teve a sensibilidade de pensar no conjunto, pensar no ecossistema. Então, nós rapidamente estabelecemos os comitês de crise e intensificamos as nossas conversas. E eu acho que aí está o grande segredo, não interessa o quê, mas esse estar mais presente no dia a dia, porque a vida do conselheiro é uma vez por mês, e em alguns conselhos nós estamos uma vez a cada 3 meses, tá, Adriano? Então, a gente pilota ou ajuda a pilotar uma empresa através de relatórios, através de acessos às bases de informações, por exemplo, um BI, mas a gente está sempre muito longe, né? O contato nosso é pequeno. Então, nós passamos a viver mais o dia a dia das organizações. Isso, para mim, foi um grande aprendizado, porque até então eu nunca tinha tido tão próximo do dia a dia, né? Depois de ter deixado de ser executivo, do dia a dia das operações. Então, a pandemia trouxe, no primeiro momento, essa necessidade de estarmos mais juntos e tomarmos decisões mais rápidas. Talvez essa foi a grande mudança do dia a dia do trabalho dos conselheiros. Tá? E pelo que você está falando, um dos principais erros, então, nesse processo foi a empresa preocupar mais com os seus números e com a sua eficiência do que com o coletivo, porque isso deixa marcas aí Exatamente. Eu defendi um tripé, tá? Que a gente usou como referência do trabalho. Primeiro, proteger o caixa. Essa era a orientação, né? Mas sustentado em 2 elementos: cuidar das pessoas e garantir que o propósito da marca não saia ferido desse momento. Então, quando a gente fez, nós vamos defender o caixa. Tudo que precisarmos fazer, vamos fazer. Mas vamos primeiro proteger as pessoas, seja da saúde, seja do emprego, renda, e também proteger o propósito da marca para que a gente não saísse arranhados a partir dessa... Porque, na verdade, minha amiga, a crise é passageira, não interessa. Ela parece agora ser que o mundo acabou, mas ela vai passar, e daqui a algumas semanas nós vamos estar todo mundo de volta. E essa história que você constrói nesse momento, ela vai seguir por muito tempo. Tá? É verdade. O pessoal está enlouquecido aqui mandando mensagem. Estou adorando. Humberto Gomes falou, excelente professor.
RH ágil, HSM, eu não entendi esse pedaço, mas acho que você entendeu. Então chegou aqui o Wagner, oi Wagner, chegou o Fernando, chegou um monte de gente. A Camila, a Mia, que trabalha com a gente lá na Essência, ela fez uma pergunta que eu gostei bastante. Aham. Lobão, fala pra gente, como lidar com aquelas pessoas que procuram seu conselho e depois não aceitam críticas? Não, mas isso aí faz parte, viu, Camila? Assim, na verdade, o nosso papel é, primeiro, né, vamos lá, o papel do conselheiro é perceber se ele ou a tomada de decisão está tendo um viés. Veja, isso é muito importante, tá? Os vieses de tomada de decisão. Os vieses clássicos de tomada de decisão, Camila. O primeiro, e o mais importante, o viés do poder. Veja, em um grupo sempre terá, né, alguém com mais poder. Até no conselho, a gente tem a figura do presidente do conselho, que teoricamente não tem poder nenhum sobre nada, a não ser da pauta, né? Ele pauta alguma coisa, mas ao final ele senta na cabeceira da mesa, ele comanda a reunião, ele define a hora de parar e terminar um assunto. Então ele já exerce um poder. A gente tem o poder do acionista, a gente tem o poder do cargo, e via de regra, quando a gente vai tomar a decisão, o poder pode ser um primeiro viés, que quando ele fala, as pessoas tendem a observar o que ele elaborou ou decidiu, e talvez, até por uma questão de sobrevivência, não fazer contrapontos diretos àquela posição. Então, numa dinâmica de conselho, a gente sugere sempre que o cargo mais alto, né, de patente, ou se vier alguém que tenha reconhecidamente um poder de acionista, por exemplo, sempre seja a última voz na tomada de decisão. Porque permite que as ideias, né, de fato apareçam. O segundo viés de tomada de decisão é do especialista. E aí nós temos que estar muito atento a isso, tá? Porque sempre são pessoas, né, que estão no conselho com uma formação, por mais que seja holística, por mais que seja de negócio e uma visão um pouco mais completa, né, tem uma formação de base, seja finanças, seja auditoria, seja estratégia, que é o meu caso, seja de gestão de pessoas. E a pessoa, quando tem uma formação básica, né, Adriane, ela elabora a sua sugestão, o seu conselho, né? Ela traz dados, ela traz elementos, e na hora que ela fundamenta e racionaliza, ela convence. E ela pode estar convencendo com o viés dela de especialista, sem ser capaz de analisar por completo todas as variáveis. Porque, na verdade, o interessante do conselho é a diversidade de ideias. E por isso, cada vez mais, aí para vocês, mulheres, hoje há uma carência de mulheres conselheiras. Olha, e as poucas que eu conheço dão um show, porque vocês têm algo que nós, homens, não temos, né? Que é aquele feeling apurado, o sentimento, a capacidade de empatia muito maior do que a gente. Então, assim, é uma profissão de futuro para mulheres executivas, é uma profissão de futuro, né, para aquelas que tiveram uma carreira promissora. Então, segundo o viés do especialista, né? E o terceiro, são vários vieses, tá? Mas o terceiro mais característico é o status quo, né? Ou seja, o sucesso do passado realmente impedindo que você veja ou provoque a mudança. Eu falei tudo isso pela pergunta da Camila, quando a gente dá um conselho e a pessoa questiona ou não realiza. Às vezes, tá, Camila, tem um pouco desses vieses que a pessoa tem, às vezes ela é especialista em algo e ela tem dificuldade de enxergar um ponto de vista com um pouco de diferente daquilo que é o conceito ou a formação que ela traz, ou ela está presa a um status quo. Então, na verdade, o nosso papel é o argumento, né? É você tentar, nesta conversa, trazer o ponto de vista da pessoa e tentar criar novos argumentos, né? Não tem outra... Na verdade, o conselheiro não tem poder, né? Na verdade, ele é uma instituição colegiada, ele não toma decisão sozinha, colegiada,
que o papel dele é convencer os demais a seguirem a sua sugestão. Então, é uma atividade de muita negociação, tá, Adriana? Nossa, eu tô pensando assim, você tem que convencer, você não tem poder, e se der errado, a culpa é sua. É um pouquinho complicado, Sem não é? dúvida. E aí, inclusive, tem uma outra pergunta aqui também muito legal, do August Alexander. Obrigada por participar com a gente, viu, August? Toda a tomada de decisão vem precedida de ansiedade. Dependendo do peso da decisão, uma ansiedade é ainda maior. Aham. Aí, Lobão, como você lida com a ansiedade diante das decisões? E aí eu já emendo uma pergunta do Desaprendendo com Exemplo. Quando que a ansiedade te lascou? Vamos lá. Assim, é lógico, né, que nenhuma decisão de conselho era tomada, vamos dizer assim, sem muito estudo, tá? Há um ritual o processo. Então, a reunião de conselho ela é marcada com 7 dias de antecedência, via de regra, tem uma data fixa, mas com menos de 7 dias, no momento que você marque, ela acontece, é o tempo padrão. Nesse momento, você vai receber todas as informações. Quando eu falo todas as informações, tá, gente? Às vezes, para a reunião de um dia, eu gasto, às vezes, uma semana de estudo, tá? Porque são relatórios de avaliação de mercado, relatórios de avaliação da empresa, né? Às vezes, parecer de advogados, parecer de consultores. Então, você tem que tentar enxergar o máximo de informação, além do que aquilo que, logicamente, com todo sigilo e confidencialidade, que você pode colher, né? Seja do seu network, seja em conversa com amigos, né? Para tentar elaborar a sua decisão. Então, de novo, não é algo que você chega sem nenhuma preparação, alguém fala assim, vamos decidir hoje um investimento e no final a gente tem que tomar a decisão. Não, tem um processo, né? Em alguns momentos, assim como vocês veem no Supremo, né, a gente pode pedir vistas, né? Ou seja, a gente pode, olha, me dê mais 2 dias, vamos marcar uma próxima reunião para daqui a 2 dias. Então, isso pode acontecer, né? Quanto à questão da ansiedade, eu diria que as decisões mais complexas e que geram, de certa forma, sempre, tá, gente? Sempre alguma dúvida em momentos de turnaround, em momentos onde estão envolvidas a carreira, a decisão sobre a vida das pessoas, né? Então, realmente, todo momento que a gente discute alguma redução, esse, para mim, sempre tem sido o momento mais angustiante do processo de tomada de decisão. E eu vou dizer para vocês que eu sofri muito ao longo dessas últimas semanas, tá? Sim, foram milhares de pessoas, porque eu estou em muitos conselhos, que nós tivemos que tomar decisão, seja de afastar, seja de colocar em regime de férias coletiva, ou seja, também demitir, né? Então, essa decisão sobre a vida das pessoas, sempre para mim, é muito, muito complicada, tá? Imagino, Lobão, imagino mesmo. E alguma vez esse viés mais pessoal, essa empatia maior mesmo com a pessoa, com a equipe, gerou alguma mudança na decisão? Ela deixou de ser somente uma decisão baseada na estratégia? Não, porque isso também é estratégico, mas só nos números e foi mais para as pessoas? Isso tem acontecido? Olha, vamos lá. A gente tenta, né, amenizar, né? O que significa amenizar? Durante a crise, nós criamos programa de demissão voluntária para as pessoas que estavam aposentadas. Então, a gente tenta, de certa forma, né, falar, olha, você é grupo de risco, está aposentado. Você não gostaria de ter um programa de demissão voluntária para que você pudesse sair levando o seu plano de saúde? Então, tudo isso a gente tenta, pela história que a gente acaba passando, né, trazendo alternativas para tomada de decisão, tá, Adriano? Mas há muito tempo atrás, ainda na minha época de professor, eu tive a oportunidade de fazer um programa nos Estados Unidos, que eu coordenava, né? E junto nós convidamos um grande executivo americano, o Chuck Knight, foi presidente da Emerson, né? A Emerson foi uma empresa que em 20 anos saiu uma empresa de 500
milhões de dólares. Isso é a média empresa americana, tá, gente? Em 20 anos, com o mesmo CEO, chegou a 22 bilhões de dólares. O cara Pouca fez coisa, né? um crescimento. E aí ele teve um momento, né, na reunião que ele estava contando, e eu lembro dessa história, né, ele contando um momento que de fato, né, aquele evento dos Estados Unidos com o México, né, onde a produção no México se torna muito mais viável do que empregos ou usar a mão de obra americana, e simplesmente ele pegou uma fábrica, 3.000 funcionários, demitiu todo mundo, né, e levou a fábrica para o México. Né? E ele termina contando isso, que foi muito importante para a história da Emerson, né, como uma das decisões mais difíceis dele, mas ele termina o seguinte: precisava ser feito. E na hora que ele termina com precisava ser feito, uma pessoa que estava participando levanta e falou: e você dormiu bem? E essa pergunta meio que causou um silêncio, né, na sala de aula, né, da apresentação. E ele respondeu: por que eu não dormiria? Eu garanti o emprego das outras 12.000 famílias que continuaram empregadas. Então, eu não pensei nas 3.000 que eu estava demitindo. Eu preferi pensar na sustentação e na capacidade da gente continuar vivendo com a empresa e crescendo e gerando emprego e renda. Então, assim, de novo, é um pouco o lado racional. O lado racional, né? Eu, particularmente, ficaria muito preocupado com as 3.000, mas a gente vê que, nesse momento, você precisa fazer escolhas. Né? É como aquele médico que, diante de um dedo ou uma perna gangrenada, precisa fazer uma amputação para continuar mantendo o corpo vivo. Né? Ninguém quer amputar ninguém, né? Ninguém quer gerar sequelas em ninguém. Mas, na verdade, você precisa pensar, né, naquilo que fica. Né? E isso pode ser importante aí no momento de tomada de decisão. Não é ser frio, tá? É realmente considerar todas as alternativas Mais necessárias. variáveis. Tá? Exato. E quais são, assim, eu não sei se é possível falar, mas como é lidar com a diretoria, né? Como é que é essa relação com o conselho de diretoria? Tem algum perfil de executivo que dá mais trabalho, que é mais difícil de lidar? Vamos lá, né? Na verdade, o conselheiro ele está como o marisco nas pedras, né? Ele toma pancada do mar e das pedras. Né? Ele está sempre ali no choque, né? Porque, na verdade, é o que a gente chama, né, problema de agência. Tá? O que significa os conflitos de agentes? Né? O acionista ele tem a necessidade de maximizar a sua riqueza. Tá? Então, ele tem um objetivo. Logicamente, nós não estamos falando do acionista burro, né, que quer maximizar somente no curto prazo. Nós estamos falando do acionista esclarecido, mas que, no final, ele quer maximizar o resultado. E, do outro lado, nós temos o grupo executivo que quer garantir o seu bônus, que é de curto prazo. Então, nós temos aqui sempre um conflito. Né? Então, o papel do conselheiro é proteger os acionistas dos executivos e proteger a empresa dos acionistas. Né? Então, esse é um pouco o nosso papel. Então, uma das características do conselheiro é que ele precisa ser independente, tá, Adriano? O conselheiro que, porventura, tenha, né, na sua atividade com aquela empresa uma dependência econômica daquela empresa, ele vai tentar atender aí ou tentar estar bem sempre, e isso pode incorrer num erro. Sim. Então, também o papel de conselheiro não é, de fato, um requisito, mas é desejável que ele não tenha dependência financeira específica, localizada por uma empresa. Ele pode ter a necessidade de ser conselheiro, trabalhar para vários, mas ele não pode viver da dependência financeira de uma única instituição. Então, premissa. Então, assim, quando há um pouco de choque, né? E eu trabalho muito com empresas familiares, né? Para mim, o pior executivo é aquele que, num determinado momento, se sente poderoso, né? Com poder,
e vaidoso. Então, o vaidoso com poder é o pior para você tratar. É um perigo. Porque, na verdade, em algum momento ele se acha, né, dono da empresa, chefe dos conselheiros, né, e começa a tentar dar um ritmo. E aí, via de regra, o nosso papel também, com muito carinho, colocá-lo no lugar dele. Né? Calma, senta aqui, amigo. Deixa eu te explicar uma coisinha. Vamos fazer uma DR aqui para a gente poder... Ô, Lobão, mas você já meteu os pés pelas mãos numa situação dessa? Não. No sentido não, de... cara ponderado aqui, ó. Ponderadíssimo. Não, eu acho assim, para me tirar do sério, você tem que fazer muito esforço, viu? Então, quem já te tira do sério? Me conta. Olha, difícil, viu, minha amiga? Mas eu acho que muito difícil. Eu acho que talvez uma questão de saúde, alguma coisa mais grave, uma injustiça muito grande me tira do sério, né? Mas coisas do dia a dia eu tenho uma capacidade e uma resiliência muito grande para poder trabalhar. Não ter, o dia a dia da empresa não me tira do sério, né? Que bom. Era até uma coisa que eu ia te perguntar, porque eu já te vi em diferentes situações. Eu já vi você dando curso em company, palestra, consultoria. Já participei de várias situações com você. No lançamento de livro, já fui lá também. E você está sempre Tem assim. lá na Dudalina 595. Exatamente. Olha que memória boa, Lobão. Caramba. Foi eu, a Silene, e mais alguém que eu não estou me lembrando. A Silene está aqui assistindo também. Uhum. Enfim, mas você está sempre assim, com esse sorriso, tranquilo e sempre muito ponderado, olhando as coisas, com uma visão que a gente não alcança muitas vezes, né? E aí, a última pergunta para você é se você continua mantendo essa fleuma quando homens e mulheres de negócio se fecham numa sala, ou se aí você vira um lobão mesmo. Você faz Não. de usar o nome. Vamos lá, uma das atividades que nós ainda não tivemos chance de trabalhar, eu faço muito acordos, né, que é uma outra atividade minha, que é trabalhar com empresas familiares e desenhar acordos e protocolos de família. Né? E é interessante porque nessa discussão, sempre lembrando, né, que uma empresa familiar são sócios que não se escolheram e que estão repletos, né, na sua relação de emoções, sentimentos e ressentimentos. Então, quando você põe todo mundo numa sala, né, Oh my God! E é muito comum, né, aquele brinquedinho que você quebrou, ou a merenda que você comeu, né, aparece, minha amiga. E isso está muito acima de qualquer racionalidade de negócio que você possa trabalhar. Então, o meu papel é, de novo, não me envolvo, né, na discussão de forma emocional. Para mim, toda decisão eu nunca levei pelo lado das emoções e nem, às vezes, posições duras quando estão tentando me colocar, ou às vezes até, né, me instigando, eu levo para o lado pessoal. Pode ser um mecanismo de defesa, tá, Adriane? Mas isso me faz com que toda provocação eu não caia nela. E não caindo na provocação, eu consigo me manter, né, mais racional na tomada de decisão. Logicamente que, às vezes, o celular finge que toca para a gente sair da sala e, às vezes, a gente vai no banheiro contar até 10. Né? Mas essa necessidade de não responder rapidamente garante, sim, que você consiga fazer uma boa... Porque, ao final, né, minha amiga, é uma negociação o tempo inteiro, né? E a tomada de decisão, ao final, também é uma negociação no campo das ideias, mas é uma negociação. Né? Nossa, aqui a gente querendo espremer suas piores práticas e você dando melhores práticas maravilhosas. Você vai roubando tanto, senão para a vida. A Ju Freitas, que acabou de chegar. Oi, Ju. Maravilhosa postura de não levar para o lado pessoal. É isso aí, caras. Muita gente entrou. A Rosana, Carol Mendes, deixa eu ver quem mais. Leia, Miguel, Rafael, Atos, a Laila, o Arnold.
Bautista Gustavo, deve ser Gustavo, talvez. Opa, tem uma turma boa aí, ó. Nossa, Grande tem Gustavo. muita gente. Leia. Muito legal. Eu tô até me perdendo um pouco aqui, tá, gente? Se não der oi, se eu perder alguma pergunta, já de antemão peço desculpas. Mas você comentou, Lobão, da questão do ambiente familiar, né? E aí, você já resolveu muita cagada de empresa familiar? Conta alguma pra gente. Não precisa citar o nome, não precisa falar, só conta pra gente. Não, vamos lá, né? A empresa familiar é uma coisa muito interessante, né? Eu tive um guru, né, que me ensinou o seguinte: toda vez que você entrar, né, numa empresa familiar e de repente você passar, né, e você vê uma vaca em cima do telhado, a primeira coisa é: não pergunte por que a vaca está ali. Se ela está ali, porque ela tem que estar. Em algum momento alguém vai te contar porque a vaca está em cima do telhado, entendeu? Então, na verdade, né, a empresa familiar é um lugar de muitos egos, né, muita vaidade, né, até porque tem entrantes, né? Eu trabalhei para uma grande empresa familiar de grande sucesso, né, e que acabou se desfazendo da sociedade porque as irmãs sócias viravam para presidente e falavam: olha, eu também quero ir para a Ilha de Caras, eu também quero ir aparecer na revista, eu também quero ir para o Castelo de Caras, né? Sendo que, na verdade, é uma confusão aí de papéis. Ninguém é dono, são todos acionistas, né? Então, a viagem que alguém fazia para a França, a bolsa Louis Vuitton que era comprada, o carro um pouco melhor que se comprava, criavam um alvoroço na família, né? E para mim é o seguinte: talvez um dos grandes erros, né, que eu cometi no início, né, quando apareceu aí o WhatsApp, né, foi criar grupos de família para poder vamos melhorar a comunicação do grupo, né? Comunicação é um negócio importante. Só que o WhatsApp não tem filtro, né, minha amiga? E eu tive 2 casos de empresa que quase nós perdemos um trabalho inteiro por uma briga que começou sexta-feira à noite, depois de algumas taças de espumante, no WhatsApp, se estendeu pelo final de semana. Na segunda-feira eu tive que ir lá para quase que fechar uma sociedade, porque as famílias já se odiavam pelo final de semana de bate-boca no WhatsApp, né? Jesus, casos reais. Casos reais. O Renato Carneiro tá falando: o Lobão nos ajudou muito quando usava o chapéu de inovação. Ele tem tanto fã na área de tecnologia que é o único autor cujos livros custam mais no Kindle do que na capa tradicional. Olha só! Muito bom, Carneiro. Assim, comento, época do CRN, né, Renato Carneiro? Rodrigo Clemente entrou lá, Rodrigo. Eu vou fazer essa pergunta só porque eu achei bem engraçadinha, tá? O Daniel Kawaki, que está aqui com a gente, Dani, oi. Ele perguntou se tem uma impressora 3D aí atrás de você, Lobão. Tem, você acredita? Eu comprei ela. Eu sou meio nerdzinho, né, gente? Eu gosto dessas coisas, né? Então, por exemplo, sai um curso de Bitcoin. Eu fui lá e me cadastrei e já me especializei em Bitcoin, né? É porque você tem tempo, né, Lobão? Eu tenho muito tempo, né? Depois eu vou contar para vocês o que é a vida de um andarilho, né, gente? Antes da pandemia, eu fazia 220 diárias de hotel por ano, tá, gente? Ano passado, eu recebi, né, da timeline do Google Maps, né, que eu quase assustei, né, que eles foram me acompanhando, né, ao longo de um ano, né? Eu cheguei a dar 3,67 voltas à Terra, né, no ano, né, viajando. Então, assim, tempo tem. Pouco, né? Então, eu gosto de tecnologia. Eu quero seu cartão de milhagem. Eu falo o seguinte: eu me torno ouro em qualquer programa de milhagem rapidamente. Então, se o barbeiro da esquina abrir o engraxate ali no aeroporto abrir um programa de milhagem, eu viro diamante no mês seguinte, entendeu? Muito bom, muito bom. Ou até ficava, né? Agora mudou todo o conceito. Depois a gente pode falar um pouco disso, né? Mas é assim, viu? É uma impressora 3D. Eu comprei ela há alguns anos atrás, logo que começou o início, né, da impressão 3D, porque eu tinha a necessidade de entender, né, o que seria essa mudança, e que é uma mudança realmente drástica, né, para vocês poderem também perceber, né? Alguns estoques hoje são inexistentes.
você tem uma impressora 3D, por exemplo, a minha é mais simples, é uma impressora de fusão de 750 graus, há impressoras de fusão mais alta, que podem fundir liga metálica, perdão, e que poderiam, por exemplo, em vez de eu ter essa peça em estoque, eu tenho essa peça no arquivo, como várias outras. Então, eu vou lá e imprimo aquela peça para o seu carro imediatamente no momento que precisa. Então, isso é uma revolução das cadeias de suprimento e impacta diretamente modelos de negócio, né? Tá vendo? Mas eu Tudo sou um tem uma bichinho que coisa gosta por de trás, né? tecnologia. Uma vez eu vi uma matéria na Wired falando que a NASA estava estudando mandar a impressora 3D para o espaço para imprimir parte de aeronaves e tal. Aham. Verdade, né? Eu tive no Vale do Silício, né, visitando algumas startups, e que uma delas, eles tinham uma impressora 3D de gravidade zero, né, porque não é tão simples imprimir. Não é. Né? Na verdade, o que significava uma impressora 3D de gravidade zero? Que todo o estoque de peças de uma nave espacial, ele se resumia em impressora ou material para impressora. Isso significa o seguinte: você poderia ter uma peça que você nunca precisaria, que você precisava mandar para o espaço. Então, todo aquele estoque era suprimido por uma quantidade de produtos para imprimir as peças necessárias. Isso é uma revolução na lógica das viagens espaciais. Né? Bem como a impressão, né, dos equipamentos, vamos dizer, na hora que fosse ocupar o espaço, né, a sua estação espacial, seria uma forma também de construção no espaço. Então, a impressora 3D passa a ser um diferencial na viagem espacial. Né? E a gente chegou no espaço, de repente, na nossa conversa. Adorei. Obrigada, Dani, por trazer a gente para esse lugar. Tem algumas perguntas aqui. O Ricardo perguntou de quantos conselhos você participa. Aí eu já emendo na pergunta da Clau Leite. Se você tem observado uma preocupação maior com a sustentabilidade dentro de discussões que envolvem reuniões de conselho. Vamos lá. Obrigada pela pergunta, pessoal. Atualmente eu participo de 9 conselhos de empresas, né? E tem um conselho que eu me orgulho muito, que é o 10º conselho, que eu faço parte do conselho consultivo, não é um conselho de administração, ele não é político, da cidade de Jaraguá do Sul, né? Jaraguá foi considerada, até matéria do Fantástico, durante 4 semanas, uma das melhores cidades para se viver do país, das cidades mais seguras, né? A gente conseguiu, só para vocês terem uma ideia do que significa uma gestão pública de qualidade, ano passado nós conseguimos reduzir o IPTU da cidade porque tinha dinheiro sobrando, tá, gente? Opa, então nós temos hoje ausência de presos, vamos dizer assim, sem trabalho, todos eles estão trabalhando, seja para a prefeitura ou para a empresa, o sistema carcerário está todo ocupado. Então, o prefeito Antídio, ele é da iniciativa privada, ele veio para a gestão pública e convidou uma série de empresários, formadores de opinião, e como eu era o único, ele precisava de um conselheiro independente e precisava de alguém que não fosse da cidade, ele acabou me convidando, porque na verdade eu moro em Minas e faço parte do conselho em Santa Catarina. Então são 9 conselhos atualmente, o 10º é de uma prefeitura, e já tive outros 12 mandatos de conselho, seja conselhos consultivos, como conselhos de administração. Né? E a outra pergunta, desculpa, Adriele. Mas eu acho que essa questão do conselho consultivo que você comentou, de Jaraguá do Sul, já dá um tom, que é da Clau Leite. Ela perguntou se você tem notado uma maior preocupação da sustentabilidade. Sim. Cláudia, obrigado, Cláudia, grande amiga. Eu tenho visto, tá, até por requisitos, a governança traz um conceito novo, né, de requisitos socioambientais que tem a ver com a sustentabilidade, mas as empresas, né, se preocupando muito. Existia no passado mantra, né, até vindo da qualidade, de benchmark, de ser a melhor empresa do mundo. Né? Ou seja, eu vou ser o melhor em tudo que faço. Melhor então, e maior. Uma preocupação hoje de ser a melhor empresa para o mundo. Essa pequena, grande mudança de ser a melhor do mundo para ser a melhor para o mundo começa
não só hoje fazer parte das discussões do Conselho, como também na discussão de um propósito maior organizacional e amarrar por debaixo desse propósito, né, o coração das pessoas, então, preocupar com a jornada do empregado, o employer experience, o employer value proposition, a proposta de valor para o empregado, ele tem uma hierarquia, que a Cláudia conhece muito bem, de fatores básicos, fatores diferenciais, mas essa conexão do propósito com o que você pensa, com os seus valores, é o máximo que eu consigo em termos de engajamento. Então, quando me falaram pela primeira vez, tá, Adriele, de propósito, né, eu ouvi essa palavra alguns anos atrás, até para minha formação em engenharia, né, eu ficava olhando e falava, mas tem que aparecendo coisa de autoajuda, né? Invenção de moda, mais um conceito para pegar, né? Em algumas viagens para o Vale do Silício, a turma falava, o meu propósito, pequenas empresas pequenas, o meu propósito, né? Uma hora eu perguntei, mas e o que é esse propósito? Eu falei, esse propósito é a nossa forma de mudar o mundo. E eles diziam o seguinte, propósito é diferente de missão, visão, que a gente coloca na parede, as empresas colocam na parede. O propósito eu quero colocar no coração dos meus empregados. Eu quero que eles entendam o que a gente está fazendo e como é que a gente vai mudar o mundo com isso, né? O pessoal, o Peter Diamandis, da Singularity University, diz, né, se você quiser ganhar $1 bilhão, mude a vida ou melhore a vida de 1 bilhão de pessoas. Então, se você fizer isso, ou seja, Cláudia, sustentabilidade, resultado, crescimento e bons negócios andam de mão dadas daqui para frente, tá? Que legal, passou do discurso, dessa visão que a gente tinha mesmo de blá, 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 para a prática, né? Efetivas mudanças, né, Lobão? Exatamente. Legal. Exatamente. Mais gente entrou, o Ricardo mandou mais perguntas e eu sei que eu perdi perguntas lá de trás. Só que assim, o Instagram, ele tem um limite de 1 hora para as lives. A gente tem 4 minutos. Então, eu queria ver com você, Lobão, se tudo bem a gente responder essas perguntas depois para as pessoas. Pode ser? Vamos lá, vamos lá. Nosso... Vê aí o melhor canal, não sei se a gente usa, não sei se aqui mesmo no Instagram, como é que a gente faz para responder, mas me encaminha, vai ser um maior prazer respondê-las, tá? Legal, eu aviso vocês, então, pessoal, que a gente avisa vocês aqui nas mídias da Essence como é que vão ser essas respostas, tá? E eu tenho mais uma pergunta, a última, né? Agora que a gente tem 3 minutos e o Instagram corta mesmo. Se alguém falasse para você que está pensando em seguir os seus passos profissionais, qual conselho você daria para essa pessoa? Primeiro, entender quais são as perdas ou eu não diria perdas, né? Mas você precisa abrir mão de muita coisa, tá, Adriane? Às vezes, e como todas as profissões, né? Então, precisa entender um pouco. É muito legal viajar? Mas significa ficar longe de casa e dos filhos, da família. É muito bom tomar decisão e fazer as coisas acontecerem, mas quais as consequências que você vai ter que assumir junto com as suas decisões, né? Nós não temos tempo. Na verdade, o nosso tempo é o tempo das empresas, é o tempo. Então, é muito comum você passar uma noite, às vezes um final de semana, debatendo, discutindo. Então, tudo na vida você quer, mas entenda quais serão os custos dessa decisão, como qualquer outra profissão, tá? Não é só o glamour que interessa, né? É também os investimentos que você faz para poder, ou que você abre mão na sua vida para poder conseguir, às vezes, seguir um desejo ou um caminho. Tá? Muito bom conselho, muito bom de conselho, senhor, hein, senhor Lobão? Marla, você que entrou agora, perguntou se fica gravado, fica assim. Obrigada por entrar, também entrou o Neto aqui, Ricardo, que vontade mesmo, né, de cair e voltar. Agora tem 1 minutinho aqui, eu vou finalizando, mas quem sabe a gente não faz outra, né, Lobão? Eu acho que rendeu um papo e vai render muito mais ainda. Pessoal, obrigada por estarem aqui com a gente nessa 1 hora de live. Passou rápido, hein?
Passou muito rápido, um bate-papo muito gostoso. Quem não conseguiu assistir tudo, não tem problema, vai ficar gravado no Instagram TV aqui da Agência Essence. A gente vai divulgar ainda no começo do mês de agosto o nosso calendário das lives de agosto também, da série Desaprendendo com Exemplo, para vocês ficarem ligados. Então vai ter muitas piores práticas aí para vocês aprenderem. Lobão, muitíssimo obrigado. Obrigada a todos vocês que estavam aqui com a gente. Foi incrível. Um beijo para todo mundo, um beijo para você e até a próxima, pessoal. Um beijo a todos. Adriele, fique com Deus. Silvia, obrigado Amém, pelo convite. também. Um beijo, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau.